Momento de oração juntos aqui na Tua Fé. E hoje nós vamos começar o dia assim, ó, com essa arma aqui, ó. Começar o dia por onde nós devemos lutar pela palavra. Enquanto estivermos todas as manhãs, agora estamos ao vivo às 6 horas da manhã, para quem acompanhar esse conteúdo gravado. E nossa maior arma é começar com a palavra. Em contato com a palavra, conhecendo a palavra, mergulhando na palavra e deixando que a palavra guie os nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso dia, nossa família, nosso trabalho. E hoje a palavra vai nos libertar da tristeza. A palavra de hoje vai nos libertar da tristeza. Se você vive com esse sentimento, se aconteceram situações que têm provocado muita tristeza, essa tristeza tem permanecido, hoje, creia, esteja conosco até o final dessa live oracional, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai nos libertar da tristeza. E vai nos libertar explicando pela palavra como que a tristeza nos tira do caminho, como que a tristeza tira a nossa visão, como que a tristeza tira a nossa fé. É uma erva daninha no meio da nossa fé que está sendo plantada, regada, cultivada pelo Senhor. Assim como na agricultura a erva daninha tira todos os nutrientes do que você está plantando, na hora de colher você espera colher um fruto bom, e aí chega na colheita aquele fruto já está apodrecido antes do tempo, amarelado, sem as vitaminas necessárias. Assim a tristeza faz quando nós vamos colher os frutos da nossa fé. Nós estamos cultivando a nossa fé, imaginando que aquela fé vai dar os frutos que nós estamos precisando, mas a tristeza vem como uma erva daninha, prejudicando severamente, e nós não conseguimos enxergar enquanto estamos no cultivar da nossa fé. Mas quando nós vamos colher os frutos que nós tanto precisamos, a gente vê que o resultado não foi aquele. E a tristeza tem sido nos dias de hoje, na vida de todos nós, na vida de todos os nossos familiares, essa erva daninha que tem sugado, que tem tirado a energia que nós precisamos para a nossa fé, para vencer, até para ter ânimo para se dedicar à palavra de Deus. Não é verdade? Quando a gente está triste, parece que a gente não consegue. Parece que a gente nada faz a gente ter disposição. A tristeza, ela tem o poder de nos tirar da solução. E hoje o Senhor, por meio da palavra, vem para nos libertar. Já vamos direto para a palavra, para ser uma live oracional que dê tempo de você acompanhar e fazer as suas atividades do dia. A palavra de hoje está em João, Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça. Eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vamos mergulhar agora nessa palavra e entender o que o Evangelho de hoje tem a nos dizer dos rumos da nossa vida, que são direcionados por caminhos que a tristeza
nos tira do propósito, da graça, da vida em abundância. Mas a gente pode perguntar, com essa pandemia, com tudo que estamos vivendo, com tantas pessoas partindo, tantas pessoas doentes, é possível ter vida em abundância? Sim. Não é o primeiro acontecimento. Nós precisamos ter a coragem pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter o conhecimento pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter atitude pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter vontade pelo Espírito Santo. Nós precisamos tomar decisões pelo Espírito Santo. E a palavra que diz que ele precisou ir, o Cristo Salvador que pisou nessa terra, reunido com os seus, falando aos seus discípulos, ele disse que era necessário que ele morresse, era necessário ele passar pelo sofrimento para que possamos ter o Espírito Santo. E acabamos de dizer agora na nossa oração, nós precisamos ter decisões pelo Espírito Santo, coragem pelo Espírito Santo, tudo é por meio do Espírito Santo. Eu vou dividir em 4 trechos essa palavra, para a gente entender como que a tristeza passa a ser um ponto-chave que nos tira da graça. A palavra começa no primeiro trecho. Agora vou para aquele que me enviou e ninguém de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Só por Jesus anunciar que ele precisava voltar ao Pai, só por Jesus anunciar o propósito, se ele veio para nos salvar, se ele veio e precisaria dele voltar para o Espírito Santo estar conosco, o propósito de Jesus causou tristeza no coração daqueles que ele ensinava e daqueles que ele ensina hoje. Há propósito no sofrimento, há propósito nos momentos difíceis. Cristo é o exemplo disso. E quando nós encaramos os momentos difíceis com tristeza, nós não enxergamos o propósito. Está aqui na palavra. Ele mesmo diz: é necessário que eu volte ao meu Pai, para que o Espírito Santo seja dado a vocês. Isso significa o quê? Nós só teríamos condições de ter o ânimo, a força, com o Espírito Santo. Só que para esse Espírito Santo nos ser dado, alguém teve que sofrer. E sofrer entendendo os propósitos do Pai. Eu trago para mim e para você essa palavra, esse primeiro trecho do Evangelho de hoje. O que nós estamos passando, esse sofrimento, essa dificuldade, esse medo, tem um propósito de algo muito maior. Nós estamos a cada dia mais junto de Deus, próximo de Deus. Porque quanto mais nós entendemos os propósitos, nós fazemos das dificuldades a grande força que mora dentro de nós, que é o Espírito Santo. Não é verdade? Olha para a sua dificuldade. Olha para o seu sofrimento. O que você já aprendeu com ele? Enquanto a gente não aprender com os nossos sofrimentos, dificilmente eles se apartarão de nós. E quantos sofrimentos você fala, nossa, mas parece que não termina. Será que nós não estamos com o sentimento da tristeza olhando para o chão? Será que o ensinamento não está aqui na nossa frente? Será que a presença de Deus que vai nos dar a força, a inteligência, a sabedoria de ultrapassar essa barreira, só que nós não estamos enxergando a Deus, que estamos olhando para a tristeza? O segundo trecho desse evangelho, já que nós entendemos que existe um propósito, e nós entendemos que a tristeza nos deixa cegos de enxergar o propósito de algo muito grande que Deus tem para a nossa vida, o segundo trecho diz assim: entretanto digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, esse trecho que é o segundo ponto, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo.
o Espírito Santo que foi nos dado vem nos revelar a respeito do pecado, da justiça e do juízo. A mesma tristeza do primeiro trecho nos esfria o coração do relacionamento com Deus. E quanto mais distante da luz, mais perto das trevas. Quanto mais nós perdemos o ânimo de estar diariamente com a palavra, mais fácil nós caímos no pecado. E todos os pecados, nós temos humanamente a régua do aceitável. Fala a verdade, para refletir. Nós entendemos como pecado os pecados gravíssimos. Não roubar, não matar, não cometer adultério. Pega os 10 mandamentos. Mas sabe como as pessoas chegam a ter esses grandes pecados? Pela escada dos pecadinhos. Pela escada do primeiro pecado, que é reviver a tristeza, multiplicar a tristeza, de ter um comportamento nós podemos olhar para a nossa infância e entender que muitas situações estão muito longe do nosso controle e do nosso consciente. Sabe quando você vai no mercado e uma criança está com a mãe e a criança quer que compra um doce, um chocolate, e a mãe fala que ela não vai levar porque não tem dinheiro ou porque ela já comeu chocolate naquele dia, e aquela criança se joga no chão, se esperneia e começa a chorar, o mercado inteiro olhando aquele show? Nós já fomos essa criança. E essa relação com os nossos pais às vezes dá certo. Pai e mãe com o coração mole compra o chocolate. Aí a criança entende que se ela espernear, gritar no chão, ela consegue o que ela quer do pai. Erradamente nós fazemos isso com Deus depois que nós crescemos, marmanjos do tamanho que nós estamos. Quando nós queremos algo e aquilo não acontece, nós temos um comportamento do desespero, do chorar. Isso não é fé. Isso é uma criança birrenta. Que nós possamos refletir isso com humildade, refletindo que aquela criança mora dentro de nós e que a relação que nós barganhamos as coisas com os nossos pais pelo lado sentimental, com Deus não é assim. Na Bíblia nós encontramos o cego Bartimeu que gritou palavras de fé para Jesus e foi curado da sua cegueira. Nós encontramos a mulher hemorroísa que há 12 anos sangrava, que se espremeu no meio da multidão e se jogou aos pés de Jesus e tocou a sua orla e ficou curada. Nós tivemos tantos testemunhos na Bíblia que na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, na hora que estava sendo rejeitado pelo povo pela sua própria doença, homens e mulheres utilizaram a fé, arrancaram dentro deles a força do Espírito Santo, arrancaram dentro deles a vontade de que Jesus fosse a solução e retirou a misericórdia do coração de Jesus por atitude de fé. Não há nenhum caso de pessoas que murmuraram, que choraram ou que colocaram o desespero acima de tudo, que alcançaram a misericórdia no coração de Jesus. Então que nós possamos entender que a tristeza cultivada nos leva a comportamento de crianças birrentas e não homens de fé que vai impressionar Jesus. Impressionar como aquele paralítico que os 4 amigos encontraram o templo lotado e subiram pelo telhado, arrancaram as telhas e desceram ele de frente a Jesus. Olha que atitude de impressionar Jesus. Vamos olhar de novo para o nosso sofrimento? O que nós podemos ter atitude de fé a ponto de impressionar Jesus? Essa semana eu estava refletindo junto com uma pessoa muito amada da minha vida, que passa por um momento de um familiar enfermo. E o Espírito Santo me deu uma palavra na hora que agora eu estou refletindo ela. A palavra é a seguinte: o que será de você depois que Jesus te atender?
Que transformação que você já encontra em você, na sua família, depois que Jesus der a graça que você tanto busca? Ou você vai continuar a vida como estava antes? Ou eu vou continuar a minha vida como estava antes? Para refletir, nós que buscamos um milagre, para refletir o que nós já nos propusemos a mudar em nosso comportamento, a mudar em nossa fé. Qual foi o propósito, já que a palavra de hoje começou com propósito? Qual foi o propósito que nós já fizemos e colocamos em prática agora, para que quando estivermos curados, libertos, o Senhor vai ter a certeza que nós não seremos igual aos 9 leprosos. Lembra da palavra? Que ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer? Que garantia que nós não seremos os 9 leprosos? Que o Senhor nos cure e nós continuamos com a mesma vida, com o mesmo jeito de professar a nossa fé, com a mesma frieza de não falar de Jesus para as pessoas. Olha como essa palavra é profunda. Vamos agora para o terceiro ponto. O primeiro é o propósito. Jesus disse que ia voltar ao Pai. E os que ouviram a palavra se entristeceram. A tristeza nos tira de enxergar o propósito. A segunda é que essa tristeza nos leva ao pecado. Os pecados pequenos, que vão se tornando pecados grandes. E aí a terceira parte fala do maior pecado, em que a tristeza nos leva por esfriar a nossa fé. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Jesus disse que o mal, por meio da tristeza, nos levará ao pecado de não crer em Jesus. E foi exatamente o que nós refletimos dentro desse pilar, dessa reflexão de hoje, dos pilares de hoje. Quando nós damos lugar à tristeza, nós deixamos de crer em Jesus. Nós passamos a professar uma fé da boca para fora apenas. Nós paramos de professar a nossa fé, de levar uma vida religiosa, de estar junto com as pessoas de oração. Nós esquecemos de rezar um Pai Nosso, que seja no dia, apesar que nós sabemos que é muito pouco. Nós precisamos mergulhar, igual nós estamos fazendo agora, seja aqui no ao vivo ou no gravado. E por fim, o quarto pilar. Jesus disse: Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. De que lado nós estamos? Jesus veio, nos libertou e voltou para junto do Pai. Ele é a vitória. Quando nós nos afastamos de Jesus, quando nós nos afastamos da luz, nós nos aproximamos da escuridão. O que é a escuridão? É a ausência de luz. A ausência de Deus na sua vida, a escuridão, é o cenário perfeito daquele que já foi julgado e condenado, do derrotado. Então, para a gente partir para o lado das trevas, não precisa de uma decisão. Basta você não se decidir por Jesus todos os dias. Então, nos 4 pilares, olha que fantástico. Quando Jesus fala que vai voltar ao Pai e que é necessário para o Espírito Santo vir, é um propósito. Só que, ao contrário, o que tira do propósito? A tristeza. É uma decisão, é uma visão. Peça para o Espírito Santo mudar o seu jeito de olhar para o seu problema. Muda a visão. Tira a tristeza. A tristeza, sim, com os acontecimentos, perder alguém da família, aquele momento nós ficamos tristes. Mas a gente reviver a tristeza todos os dias, é isso que Jesus está nos libertando. Porque Ele sabe que vai nos tirar da fé. Quantas pessoas que se julgam, que não acreditam em Deus, porque Deus tirou alguém que Ele amava? Olha o que a tristeza faz. E quando faz isso,
o leva para o segundo ponto, que é a palavra que diz que ele vencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Salvação. O que nos tira da salvação? O pecado. Aí já é uma opção, é uma vivência na fé. Terceiro ponto. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Fé. Crer em Jesus é fé. O que é ao contrário disso? O mal que vem a te convencer a não crer em Jesus. Consequência. Sem propósito pela tristeza. Não trabalhando pela sua salvação. Dando brechas para o pecado, nós perdemos a fé e passamos a não crer mais em Jesus. O quarto ponto. Porque não me vereis? Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Quando nós cremos, nós temos a vitória. Quando nós não cremos, nós somos derrotados pela tristeza, pelo mal que é o pai da tristeza. É o resultado. Então, propósito, salvação, fé e vitória. Ao contrário disso, tristeza, pecado, não crer em Jesus e derrota. De que lado nós estamos? Eu vou encerrar aqui com uma história. Um homem estava em cima do muro. Ele sonhou que tinha morrido e que estava em cima do muro. De um lado estava o anjo do mal. De outro lado, os anjos de Deus. E o anjo de Deus falava para ele: vem, pula para o nosso lado. E ele olhava para o outro lado, para o anjo do mal só de braços cruzados. Aí ele olhava para os anjos de Deus, eles: vem, decida-se, pula para o lado de cá. E ele olhava novamente para o anjo do mal, e ele só de braços cruzados. Não fazia qualquer propaganda para que ele viesse do lado dele. Até que aquele homem olhou para o anjo do mal e disse: oh, os anjos de Deus estão me chamando, falando maravilhas do lado de lá, está fazendo maior propaganda para eu ir para o lado deles. E você? Você não vai me convencer para ir para o seu lado? Você não vai me chamar? Ele disse o seguinte: quando você está em cima do muro, você já está do meu lado. Forte, né? Que o evangelho de hoje nos mostra que a tristeza, ela não vem de Deus. Que ela entra na nossa vida e se torna um vício. Mas pelo evangelho de hoje, em nome de Jesus, decida-se a se libertar da tristeza. Tome posse dessa bênção. Por mais difícil que seja, assuma o Espírito Santo que mora dentro de você. A tua missão necessita da força do Santo Espírito. Há muita coisa para acontecer na sua vida. Muitas coisas vão terminar. Mas não termina na casa do Pai. O que termina nessa terra tem eternidade em Deus. O que é de Deus é eterno. As pessoas que nós amamos seguem eternas em Deus. E a nossa vida aqui, quando ela é encharcada na tristeza, nós podemos perder o que nós temos de mais valioso, de um dia nos reencontrarmos com aqueles que já estão na graça do Senhor. Então viva a palavra de Deus pela alegria, pela fé, pelo ânimo. Ânimo, liberte-se. Vem para a luz, como diziam os anjos para o homem no sonho. Vem para a luz, venha viver a luz. E só vivemos a luz no fé e no entusiasmo. Que Jesus abençoe o seu dia e o meu dia.